Voltamos, Hélida. Tá me ouvindo direitinho? Deixa o pessoal entrar aqui. Estão me ouvindo direitinho, gente? Eu tô com um problema aqui no meu fone. Dê um retorno aí, por favor, que eu não tô ouvindo ninguém. Tá normal. Tá, né? Beleza. Meu filho pegou o meu fone para jogar não sei o quê. Tem o fone dele, usou o meu, acho que quebrou, foi meu fone. Bom, vamos lá. Deixa o pessoal entrar aqui. Terminar de ingressar para a gente continuar. Pronto, acho que já ingressou todo mundo. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, a gente está analisando essas questões aqui com calma, tá? Estou desenvolvendo o raciocínio bem devagar para vocês poderem acompanhar, que é aquilo que a gente estava falando. Se vocês sabem as formas e conseguem identificar o que ele está pedindo na questão, então segue uma linha de raciocínio lógico e vocês vão conseguir responder qualquer questão, tá? Outro detalhe importante. Nós estamos falando de energia elétrica e potência útil e dissipada. Esse conteúdo, ele é uma parte de eletricidade que é muito cobrada em Enem. Alguns de vocês no início do ano me perguntaram sobre os assuntos que são mais cobrados no Enem. Eu passei para vocês uma relação. Nessa relação constava trabalho e energia, tá? Energia independente da forma de energia. Energia elétrica é cobrada, como a gente está vendo, mas as outras formas de energia também são cobradas, tá? Então, você precisa saber, observe que essa parte que a gente está falando de potência é a mesma coisa que a gente estudou no trabalho. Potência é trabalho sobre tempo. Trabalho, no caso aí, no nosso caso, energia elétrica, tá? Então, você tem que saber esse conteúdo de trabalho e energia, que também é fundamental para a resolução dessas questões. E das questões de trabalho e energia que caem no Enem também, que também são muito cobradas. Então, nessa lista aqui, nessas questões que eu trouxe aqui agora, são só questões do Enem, tá? Depois eu vou mandar essa lista para vocês lá, vou postar com o link da aula. Tem as questões e os comentários, tá? São só questões do Enem que eu separei para vocês. E essas questões, elas estão relacionadas com trabalho e energia, incluindo energia elétrica, que é o assunto que a gente trabalhou agora, tá? Então, esse daqui começa oficialmente a nossa revisão, porque a gente vai rever a parte de trabalho e de transformação de energia, que é o que serviu de base para o que a gente está estudando hoje de energia elétrica, tá? Então, tem questões aqui do Enem que cobram energia elétrica, mas cobram também outras formas de energia, tá? Então, é importantíssimo para vocês saberem. Aí, o que eu vou falar aqui
um pouco absurdo, mas imagine que eu fosse fazer uma prova de Enem. Só que eu não estudei. E aí eu estou no desespero. Na véspera, semana anterior à prova, aí eu falo assim, eu só posso estudar um assunto de cada matéria. Qual seria o assunto de física que eu ia estudar para fazer a prova do Enem? Trabalho e energia, tá? Por quê? Trabalho e energia vai ser cobrado tanto na parte do conteúdo de cinemática quanto na parte do conteúdo de eletricidade, tá? Então, se você souber trabalho e energia, você consegue, através da fórmula de potência, se tiver um bom raciocínio, desenvolver aquelas questões que nós falamos aqui também, de gasto de energia, de placa de energia solar e etc. Tá? Então, é muito importante vocês revisarem esse conteúdo. Sugiro a vocês que comecem a revisar já, tá? A partir de hoje já começa a revisão. A gente vai trabalhar aqui listas com questões de Enem envolvendo todos os conteúdos, e aí a gente vai fazendo nossa revisão dessa forma, paralela ao conteúdo que a gente vai estudar. Então, essa lista aqui, por exemplo, ela já conta como uma revisão de trabalho e energia. Está relacionada com o assunto que a gente está estudando. Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão do Enem diz o seguinte: com o objetivo de testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento de 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou com a potência máxima. Qual foi o forno mais eficiente? Agora eu quero que vocês respondam, para a gente ver se vocês lembram alguma coisa. O que ele está falando? Ele está falando que os fornos, eles trabalham na potência máxima. Cada um trabalha na potência máxima. Qual vai ser o forno melhor? Qual vai ser o forno mais eficiente? Na opinião de vocês, qual é a resposta correta? Aquele que vai transformar essa energia elétrica em energia calorífica? Isso. Mas todos eles vão transformar energia elétrica em calorífica, tá? Na realidade, desculpe, esses daí não vão transformar em calorífica porque ele é um forno de micro-ondas, tá? Se fosse um forno elétrico, transformaria em energia calorífica. Aqui eles vão transformar em ondas eletromagnéticas, micro-ondas. Essa aí seria a letra C ou não? Exatamente, perfeito, isso aí, tá? Então, letra C, beleza. Tá, joia, Ana Luísa também e Pedro responderam aqui no chat, também acertaram letra C, tá? Perfeito. Então, todos eles vão transformar energia na sua potência máxima. Agora, qual vai ser o mais eficiente? Aquele que transforma maior quantidade de energia em menos tempo. É uma questão difícil, gente? Não é uma questão de Enem, tá? Então, a potência corresponde à medida da rapidez com que se transfere energia. Potência é trabalho sobre tempo, né? O mais eficiente é aquele que fornece maior quantidade de energia em menos tempo, que é diretamente proporcional, portanto, a letra C. Perfeito. Agora aqui, outra questão do Enem. Para se obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, aquelas placas que ficam dentro do reator nuclear, é necessário extrair-se e tratar 1 tonelada de minério da natureza. Então, você tem que retirar 1.000 quilos de urânio para poder depois obter 1,5 kg do dióxido de urânio que é utilizado na produção de energia nuclear. Assim, o rendimento dado em porcentagem em massa do tratamento de minério até chegar no dióxido de urânio puro é D. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual o rendimento. O rendimento é quanto isso daqui equivale em porcentagem do que você está tirando, né? Então, é cálculo simples, regra de 3 simples.
1 tonelada são 1.000 quilos. 1.000 quilos equivale a 100%. 1,5 kg equivale a quanto proporcionalmente? Então, 1,5 kg equivale a 0,15%. Então, 0,15% vai ser o rendimento desse minério, que ao ser tratado, você vai conseguir 0,15% de produto, de matéria-prima para produção de combustível nuclear. Então, a resposta correta, letra B, 0,15%. Então, vocês observam que é bastante simples. Regra de 3 simples, você consegue resolver a questão. Entenderam o raciocínio? Nenhuma dúvida? Beleza. Aqui. Desculpe. Uma estudante ingressou na universidade e pela primeira vez, está morando longe de sua família, recebe sua primeira conta de luz. E aí ele mostra uma foto da conta de luz aí, tá? Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1.000 watts de potência, e considerando que ela e suas amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, qual será o acréscimo em reais na sua conta mensal? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa calcular a energia que foi consumida pelo secador, certo? O secador tem uma potência de 1.000 watts. 1.000 watts equivale a 1 kW de potência. Então, 1 kW por 4 pessoas durante 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de hora, tá? Se são 4 pessoas, vai ser 1 hora. Potência, você sabe que é trabalho ou energia sobre tempo. Vocês observam que aqui eu estou usando a fórmula que eu passei para vocês lá no primeiro ano e estou respondendo uma questão do conteúdo que a gente trabalhou no terceiro ano. Como eu disse para vocês, se vocês revisarem trabalho e energia, com o conhecimento que você tem aqui e a noção que vocês têm de eletricidade, vocês não precisam nem lembrar das fórmulas de eletricidade, que você consegue responder as questões de cálculo e consumo de energia também. Estão percebendo isso aí? Então, potência é trabalho ou energia sobre tempo. Que é energia ou trabalho? É potência vezes tempo. Então, o trabalho total, que é a quantidade de energia gasta pelo secador, vai ser 4, porque são 4 amigas usando o secador, durante 20 dias, durante 1/4 de hora, tá? Ou 15 minutos, que equivale a 1/4 de hora. 4 vezes 4 dá 1, 1 vezes 20 dá 20. Então, 20 kWh é o consumo de energia total pelo secador, certo? Durante os 20 dias. Ô, Carlos, sempre tem Pois que estar não. em hora? Porque você transformou de minutos para hora. Sempre tem Isso. que estar em hora? Sempre, nesse Ok. caso aqui, tem que estar em hora, porque a gente está falando de gasto de energia. Lembra que eu falei para vocês que o padrão de energia é quilowatts-hora. Então, você, por ser um volume muito grande de energia, fica número grande. Então, a gente tem que transformar de watts para quilowatts. E aí passou o tempo de segundos para hora. Então, vai ser sempre quilowatts-hora, a energia em quilowatts e o tempo em horas. Tá bom? É o padrão quando ele fala de energia elétrica. Conta de energia, consumo de energia, você sempre vai trabalhar com essas unidades. Observe que ele passou aqui em unidades diferentes, tá? Em watts e em minutos. Você que teve que transformar para poder responder. Ok? Bom, e aí agora, como é que eu vou saber qual foi o acréscimo em reais na sua conta mensal? Eu sei quanto o secador está gastando. Eu preciso saber o quê? Quanto ela vai pagar por cada quilowatt de energia, não é isso? Concordam com isso? Eu sei que ela vai Sim. gastar 20 kWh de energia. Como é que eu vou saber quanto vai acrescentar em reais na sua conta? Eu preciso saber quanto está custando o quilowatt-hora, né, que ela está pagando.
Nas outras questões que eu passei para vocês, nas questões anteriores que eu passei para vocês, ele dava o valor no enunciado, lembra? 0,60 centavos, ele passou 50 centavos o quilowatt-hora no enunciado da questão. Só que aqui ele não deu. E aí? Ele deu a foto da conta. Ele deu a foto da conta. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular. Observa que é a mesma questão que o Enem passou anteriormente, que eu mostrei para vocês. Só que agora, o que ele está fazendo? Ele está dando a conta para você calcular o valor do quilowatt-hora, para depois chegar na resposta. Né? Ana Luísa levantou a mão, pode falar, Ana. Carlos, nessas tabelinhas, sempre eles vão dar o valor do consumo de 1 kWh, né? Que ali em casa está dando 60. Isso, ele está dando o consumo sempre em quilowatts-hora. E aí você vai pegar o valor total e vai achar quanto está pagando em quilowatts-hora. Tem conta de luz, tem foto de conta de luz que mostra o valor de cada quilowatt. E ele pode passar na questão também assim. Aí tem gente que vai pegar o total e dividir pelo consumo, vai perder tempo, que já está indicando lá o valor de cada quilowatt, tá? Mas nessa daqui não tem, tá? Então você vai ter que realmente calcular. E como é que você vai calcular? Você vai pegar o consumo dela e dividir, pegar o valor do quilowatts e dividir pela quantidade para saber quanto está pagando por cada quilowatt. Ela pagou R$ 162,50 de conta de luz, num consumo de 260 kWh por mês. Então, R$ 162,50 dividido por 260 significa que ela está pagando 0,625 centavos por quilowatts-hora. Então, o custo é 62,5 centavos cada quilowatts-hora. Como ela gastou 20 quilowatts-hora no secador, ela e as 4 amigas, e as 3 amigas, desculpe, 20 vezes 0,625, R$ 12,50. Resposta correta, letra B. Entenderam isso aí, meu povo? Tranquilo? Sem dúvidas. Então, observe. O que vocês estão percebendo nisso aí? Vocês estão percebendo que as questões são exatamente iguais? Não tem diferença. O que ele passa para vocês? Ele passa o aparelho, ou ele passa a referência do aparelho e o tempo de uso, ou ele dá uma tabela com o valor de todos os aparelhos que tem em casa e o tempo de uso. Para quê? Para você calcular a energia que é consumida. E depois que você calcular a energia consumida, ou ele dá o valor do quilowatt-hora, ou ele dá uma foto da conta de luz, ou ele dá uma foto do relógio para mostrar quanto está consumindo de energia, para você calcular quanto ele vai acrescentar na conta de luz ou quanto ele vai economizar. Então, se você entendeu o princípio, se você aprendeu que o fundamental é você saber calcular o gasto de energia em cima da potência do aparelho, que é uma coisa facílima. Potência é trabalho sobre tempo ou energia sobre tempo. Então, se você multiplica a energia, se você quer energia, você multiplica a potência pelo tempo, você calcula a energia, tá? E em cima da energia, você vai ter o valor de quanto está pagando do quilowatt, ou vai ter os dados para calcular quanto está pagando de quilowatt. Você vai saber e calcular rapidamente quanto ele está gastando ou quanto ele está economizando de energia. Ficou claro isso aí para vocês, gente? Me dê um retorno, que isso é importantíssimo. Isso daí é questão certa. Tá? Isso daí não existe. Você pode pegar todas as provas do Enem anterior de física, tem pelo menos 2 questões desse conteúdo aí. 2 questões disso aí. É garantido, sempre cai. Pode ser, você está falando que vai cair? Não sei. Nada impede que mude, mas nos últimos, todos os outros Enem que teve, caiu. Então, a probabilidade de continuar sendo cobrado é grande, porque é um assunto que está em evidência. E ainda mais essa questão de cálculo de placa de energia solar. Tá certo? Então, vocês precisam estar atentos a isso aqui.
Aí, qual vai ser o grande diferencial das questões? Às vezes ele pede o consumo diário, às vezes ele pede o consumo mensal, às vezes ele pede o consumo anual. Então, não se empolguem. Quando vocês virem uma questão dessa, aí vocês vão achar logo, ah, não, essa questão eu já sei como é que resolve. E vai fazendo, lê a questão rapidamente. Leiam atentamente a questão. O enunciado é grande, ele vai colocar um enunciado lá grande, cheio de informação, e vai ter informações para confundir vocês. Às vezes ele passa aqui o consumo diário e pede para você calcular a economia anual. Ou às vezes ele passa o mensal e pede para você calcular diário. Você vai ter que fazer essa transformação na hora do cálculo, senão você vai achar uma resposta errada. Então, cuidado com isso. Leiam atentamente a questão, tá? Vejam o que ele está perguntando, qual a unidade que os dados estão sendo passados, para vocês transformarem corretamente e achar a resposta correta, tá? É melhor você perder um tempo na questão, interpretando direitinho e responder corretamente na prova do Enem, do que você responder rapidamente, ficar na dúvida e depois tentar voltar. Porque não vai ter tempo para você voltar nessa questão. Não é igual vestibular, que eu falo para vocês que vocês respondem a questão, vai para a segunda, não sabe, pula, responde a que você sabe para voltar no final, no Enem não dá tempo. É diferente o estilo da prova, é diferente a forma de resolução das questões. Então, você não tem tempo hábil para voltar numa questão. Você tem que ler a questão atentamente, responder a questão conscientemente. Se você não souber, infelizmente, você vai ter que chutar, tá? Então, como é que você vai chutar? Aí a gente vai passar para vocês algumas técnicas de chute, tá? A maioria delas você vai poder utilizar no vestibular, no Enem, ela não vai funcionar, mas existem algumas regrinhas para você chutar com mais coerência no Enem também, ok? E isso aí a gente vai passar para vocês no final do ano, antes da prova do Enem, para vocês, dos vestibulares, para vocês poder saber como é que vocês vão fazer isso aí. Mas é o último recurso, é na hora do desespero. Eu tenho certeza que vocês não vão precisar abrir mão desse artifício, que todos vocês vão estar preparadíssimos em todas as matérias para isso, se Deus quiser. Tá? Vamos lá. Desculpe aí que eu estou me recuperando ainda. Então, vamos lá. Quarta, a padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem também resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Essas perdas são em função da espessura da geladeira e para geladeiras e condições de uso típicas são apresentadas a seguinte tabela. Espessura da parede em centímetros. Então, tem espessura de 2, de 4, de 6 e de 10 centímetros. A perda térmica é de 65 kW mensal, hora, 35, 25 e 15 kW/hora. Observe que é uma perda significativa. Considerando uma família típica, com consumo médio de 200 kWh, a perda térmica pelas paredes de uma geladeira com 4 centímetros de espessura, relativamente a outra de 10 centímetros, corresponde à porcentagem do consumo total de energia da ordem de quanto? Então, veja bem, ele quer que você compare as geladeiras. Uma geladeira com 4 centímetros de espessura de parede e a outra geladeira com 10 centímetros. Qual vai ser a porcentagem de consumo, a diferença de porcentagem de consumo, ou seja, a perda térmica de uma em relação à outra, tá? Então, a gente observa que a perda de energia térmica de uma parede de 10 centímetros é de 15 kWh, enquanto que a da parede de 4 centímetros é de 35 kW. Isso significa que se você utilizar uma geladeira com parede de 4 centímetros, você vai ter um aumento de perda de energia
da ordem de 20 kWh, tá? Então, esse é o aumento da perda de energia, a diferença entre as duas, 35 menos 15. 20 kWh a mais, você vai perder de energia utilizando uma geladeira com parede de 4 centímetros. O cálculo da porcentagem é o quê? Uma regra de 3 simples. Então, quanto é que gasta a família? 200 kWh. Se 200 kW equivale ao 100% de consumo de energia, 20 kW equivale a 10% desse consumo de energia da família. Então, a resposta correta é letra C. A perda de energia térmica pelas paredes da geladeira equivale a 10% do consumo de energia dessa família, nessa residência. Beleza? Então, é isso aí. Então, vou adiantar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Então, tem algumas questões do Enem que você consegue responder, algumas questões de física, que você consegue responder por regra de 3 simples. Principalmente quando ele pede em porcentagem. Então, aqui é uma dica de chute do Enem, tá? Depois eu vou falar outras características para vocês. Só que você não vai utilizar isso. Só vai utilizar, como eu estou falando para vocês, na hora do desespero. No último caso, é o último recurso. Desculpe, que você tem para abrir mão. Então, você viu uma questão dessa aqui. Está lendo a questão, aí chega aqui no final, está perguntando. Corresponde a uma porcentagem de consumo de energia de quanto? Você não sabe responder a questão. Na hora do desespero, você não está lembrando de nada. Aí, o que você faz? Você tenta fazer por regra de 3. E aí, se achar uma das alternativas, você marca e vai para outra questão. Tá ok? É uma das técnicas que a gente usa para poder não deixar a questão sem marcar. Porque no Enem, você vai... pode pontuar essa questão, entendeu? E isso daí vai influenciar na contagem geral, né? Então, a depender do peso dessa questão, do nível dessa questão, de qualquer forma, você vai somar um ponto e vai, desculpe, ajudar você lá no resultado final, ok? Outra questão do Enem, com relação à geração e produção de energia, mochila geradora de energia. Então, a mochila geradora foi um invento aí, um teste. Você tem uma estrutura rígida, semelhante àquela que é utilizada por alpinistas na mochila, tá? Uma armação, essa armação aqui, que é feita de uma estrutura rígida, tá? O compartilhamento de cargas, que é suspenso por mola. Você tem aqui esse compartilhamento de carga aqui, que é essa parte aqui que está transparente, que vai subir e descer através de molas que estão aqui. Durante a caminhada, desculpe, durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros. A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso faz girar o motor conectado ao gerador de energia de eletricidade. Então, esse movimento de sobe e desce dessa placa faz um gerador girar. Funciona tipo um dínamo que você tem na bicicleta, que você vai pedalando e o movimento do giro vai fazendo a conversão de energia. Nesse caso aqui, o movimento de sobe e desce faz um eixo girar e esse eixozinho girando, ele faz a produção de energia elétrica, tá? Então, você tem aqui o esquema, você tem energia 1, energia 2, energia potencial circulando na mochila, no movimento da mochila. Com o projeto de mochila ilustrado na figura 1, pretende-se aproveitar na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no ato de caminhar. Então, você produz energia quando você está caminhando, e essa energia do sobe e desce dos quadris, ela é desperdiçada, ela é perdida, né, para a natureza. Então, eles estão querendo aproveitar.
As transformações de energias envolvidas na produção de eletricidade, enquanto uma pessoa caminha com essa mochila, pode ser esquematizada conforme ilustrado na figura 2. Energias 1 e 2, representadas no esquema anterior, podem ser identificadas como: que tipo de energia é a energia 1 e 2 aqui, representada no esquema da mochila? Desculpe. Energia cinética, elétrica, térmica e cinética, sonora e térmica, radiante e elétrica. Durante a caminhada, o movimento de vai e vem dos quadris, subindo e descendo, provoca a transformação de energia potencial gravitacional ou elástica, por causa das molas, né? Em energia cinética, que é a energia do movimento do motor. Então, essa energia cinética, por sua vez, durante o sobe e desce, comprime e estica as molas, restituindo a energia potencial da mola e assim por diante. Então, você tem energia potencial elástica e energia cinética. Então, a caminhada ocorre transformação de energia potencial em cinética e vice-versa. O movimento de sobe e desce, energia cinética, faz girar o motor, que, por sua vez, gira o gerador, transformando energia cinética em elétrica. Então, como você tem aqui energia potencial do sobe e desce, energia 1 e energia 2, a mochila está energia 1, energia cinética, que é potencial, virando cinética, que gira o motor e transforma em elétrica. Energia 1 é cinética, energia 2 é energia elétrica. Resposta correta, letra A. Entenderam aqui a questão? Tomem cuidado. Ele pode botar aqui, por exemplo, energia potencial e elétrica. Aqui ele foi bonzinho. Ele não botou potencial elétrica, não botou potencial e cinética. Se ele botasse potencial e cinética, você ia olhar a figura. Ele já está descrevendo no movimento de sobe e desce a energia potencial. Quem é a energia 1? Subiu, desceu, transformou a energia potencial em movimento. Energia 1 é energia de movimento cinética. Depois ela joga para o gerador, que vai produzir energia o quê? Elétrica. Então, a resposta correta é a letra A, cinética e elétrica. Então, tomem cuidado com esse tipo de questão, que pode ter pegadinhas nela aí. Beleza? Sexta questão. Observe a situação descrita na tirinha abaixo. Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia em outra. A transformação, nesse caso, é de que tipo de energia? Então, ele pega o arco e a flecha, puxa o cabo do arco e dispara a flecha, acertando a maçã. Que transformação de energia você tem aqui? Então, no instante que a flecha é lançada, toda energia potencial elástica armazenada na corda, então ele puxou, armazenou energia elástica na corda. Quando ele solta, ela é transformada em energia cinética. Vai empurrar a flecha para sair do arco e atingir o alvo. Então, você tem energia potencial sendo transformada em energia cinética. Então, no instante que a flecha é lançada, toda energia potencial elástica armazenada na corda é, consequentemente, transferida para a flecha e se transforma em energia de movimento, energia cinética. Portanto, a resposta correta, letra C, potencial elástica em energia cinética. Certo? Sétima. O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo de água, movimentação do ar, ciclo de carbono que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, decomposição e respiração dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis. Você tem, proveniente do Sol, 200 bilhões de megawatts de energia. 200 bilhões de mega. Um mega é 1 milhão. Então, 200 bilhões vezes
1 milhão de watts, tá? Então, você tem, desses 200 bilhões de megawatts, aquecimento do solo, evaporação da água, aquecimento do ar e absorção pelas plantas e animais. A evaporação da água, energia potencial das chuvas, utilizados em hidrelétricas, 100 mil megawatts. E petróleo, gás e carvão, utilizado em termoelétricas, 400 mil megawatts. Que é o que eu falei para vocês. Vocês observam que a capacidade que nós temos de produção em termoelétrica é muito maior do que a gente tem em hidroelétricas, tá bom? Então, por isso que hoje a gente não está produzindo o suficiente nas usinas hidroelétricas e estamos utilizando termoelétricas. E isso daí, esse daqui tem um custo altíssimo de produção, porque depende de combustíveis, depende de queima de combustíveis fósseis. Você queima gás, você queima diesel, você queima madeira para produzir energia. Então, isso tem um custo alto. Bom, então você tem 500 mil megawatts de produção de energia, proveniente de energia solar, tá? Vinda pelo fornecimento do sol. De acordo com esse diagrama, uma das modalidades de produção de energia elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o combustível e a escala de tempo típica associada à formação desse combustível são, respectivamente. Então, combustíveis fósseis, eu já respondi para vocês, né? Quando eu mostrei aqui, ó. Então, vai sendo absorvido pelas plantas e animais, e aí depois você tem, devido ao intemperismo, aí você tem a produção de gás, de madeira, de petróleo, que são combustíveis fósseis. Então, a resposta correta seria que a modalidade de produção é o quê? Termoelétrica e hidrelétrica, você já descarta, que é de chuva e de água. Então, seria termoelétrica, C, D e E. O combustível principal das termoelétricas, o petróleo, combustível fóssil, né? E escala de tempo típica, aproximadamente 500 milhões de anos. Que aí você ficaria entre a C e a D. Você não consegue, a natureza não consegue produzir petróleo em 200 anos. 200 anos é muito pouco tempo para que haja a decomposição e a produção desses combustíveis fósseis. Vocês já estudaram que demoram milhões de anos. Então, a resposta correta, letra E. Combustíveis fósseis são substâncias compostas por carbono, utilizadas como fonte de energia. Carvão mineral, petróleo, gases naturais, desculpe, eu já estou mal. Gases naturais são responsáveis por cerca de 85% da energia produzida no mundo. Nas usinas termoelétricas é comum o uso do petróleo como combustível fóssil, cujo período de formação é elevadíssimo, milhões de anos. Portanto, a resposta correta é letra E. Beleza? Oitava, acho que dá tempo de responder essa oitava aí. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas e de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo e irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região que possui extenso território, a incidência solar é alta todo ano. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas mais indicadas para ser implantada? Termoelétrica, eólica, nuclear, fotovoltaica ou hidrelétrica? Como ele está falando que tem alta incidência, você não pode usar a hidrelétrica, porque a água é para consumo e para subsistência. Você vai optar pelo que tem mais disponível na região, que é a célula fotovoltaica, que é energia solar. Resposta correta, letra D. Célula fotovoltaica, placa de energia solar, porque vai aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Portanto, a resposta correta, letra D. Beleza? Meus queridos, todas essas são questões do Enem. É dessa forma que é cobrado. A gente vai continuar trabalhando com essas questões aí. Sempre, em todas as aulas, nós teremos questões do Enem para a gente analisar e responder. E, junto a isso, fazer a revisão.
Beleza? Obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Na próxima aula a gente continua. Um abraço.